Vamos esperar o pessoal entrar aqui. Oi, oi, boa noite. Esperar o pessoal entrar. Pois bem, gente, boa noite. Hoje, vocês dão pra perceber que não é a mesma pessoa do resto dos outros dias, né? Nem dessa semana. Hoje eu tô aqui no lugar de Eric, eu acho que no lugar de Joey também. Espero estar à altura dos meninos que já conduziam a live aqui do Política FC. E hoje, e talvez algumas conduções comecem também aqui comigo, pra gente fazer parte desse time também, tá? Um time que, como eu falo sempre pros meninos, eu tenho a imensa honra de fazer parte dessa equipe. Pois bem, hoje, dando continuidade ao que a gente falou durante a semana, já nesses dias anteriores, na segunda e na terça, hoje a nossa abordagem vai ser sobre a fé espírita em tempos de pandemia. Eu tenho um imenso prazer de ter convidado essa pessoa, a qual eu já acho que, independente de qualquer temática, ela traria abordagens super valorosas pra gente, porque é um ser humano realmente superior e com quem eu tenho tanto a aprender. Mas que hoje especificamente a gente vai sair de todas as outras esferas que a gente sempre conversa e vai tentar falar mais sobre como é a rotina espírita, da doutrina espírita durante esses tempos de pandemia. Bom, vou dar uma olhada aqui se ela já entrou. Já sim, maravilha. Espera lá conectar. Se vocês estiverem tendo algum problema de áudio, vocês avisam, por favor, salientam aqui pra gente. Se eu tô vendo sua almofada. É verdade, porque a câmera. Quem está entrando aí, sejam bem-vindos. Uma boa noite para todos vocês. Enquanto a nossa convidada aqui está tentando mudar o posicionamento da câmera para a gente recomeçar. Se sintam à vontade ao longo da live para gerarem qualquer tipo de pergunta, tá? Para a gente fomentar realmente a discussão. A ideia hoje realmente é a gente tentar sair daqui como pessoas melhores ou pelo menos com maior conhecimento a partir realmente desse bate-papo que aparentemente vai ser descontraído, mas que eu tenho certeza será sempre com muita informação e muito conteúdo para aquisição da gente. Afinal de contas, em tempo de pandemia, o que a gente mais precisa, com certeza, é adquirir conhecimento sobre fé, além de todos os outros que infelizmente a gente já, ou felizmente a gente já convive, né? Todos os dias a gente é confrontado. Vamos ver se ela retorna para a gente conseguir fazer a nossa conexão. Obrigada, Eric. Agora, acho que a gente vai conseguir conectar. Não vai de jeito nenhum, tá congelado isso. Você tentou antes? Você fez pela sua. Agora vai, agora vai, agora. Agora vai? Não, eu tentei já sair. Agora já consegui trocar. Você tentou trocar pela sua câmera mesmo, não necessariamente pelo Instagram. Vamos ver. Deu uma falha aqui na conexão dela. É, a câmera está invertida. Ela está tentando consertar aqui para tentar melhorar. Agora, foi. Pronto. Ver Boa você noite, vai ser muito mais valoroso, obviamente. né? Acontece, acontece. Boa noite, Simone. Seja bem-vindo aqui ao nosso Instagram do Política FC. Fico muito honrada por você ter aceitado o nosso convite e ainda mais para falar de um tema tão importante com a gente. Tá?
Se sinta à vontade nas respostas, aqui é meio que tranquilo, a gente conversa bastante e a gente só tem às vezes o problema da limitação do horário. E eu acho que a gente está bem em família aqui, pela galera que está entrando, né? Pelo menos uma grande parte, são Pois pessoas que eu tenho é. certeza que vão se sentir muito felizes com a sua palavra. Gente, para quem não Bem, conhece, eu vou apresentar a Simone. Simone Freitas, ela é espírita, já que é exatamente por isso, e principalmente por isso, o convite feito aqui hoje. Mas Simone também, ela é médica veterinária, com doutorado na área de imunologia, um dos motivos, inclusive, pertinentes à discussão de hoje, e que também é professora universitária, minha colega de trabalho, a quem tenho a imensa honra de compartilhar a rotina, e que hoje a gente vai conversar sobre a fé espírita em tempos de pandemia. Certinho, Sica? E aí eu queria que você certinho, Ana. começasse me dizendo quem é Simone Espírita e qual é a seu histórico na sua religião. Bem, Ana, a Simone é a Simone, seja ela espírita, seja ela professora, seja ela a mãe, né? Seja ela a mamadi, é a mesma pessoa. Mas é óbvio que existe uma história quando a gente busca algumas respostas que a religião de base, que a minha religião de base é a religião católica, né? Não traz. Mas assim, para mim foi muito muito legal o meu encontro com o espiritismo, porque geralmente as pessoas às vezes buscam algumas respostas por causa da dor. E no meu caso, não. No meu caso, eu fui convidada a participar e li o primeiro livro espírita. E por ser muito curiosa, por ter na veia um pouco da pesquisadora, né, eu me aprofundei. E aí eu era bem jovem. Foi logo quando eu casei, eu devia ter uns 16 anos, ou seja, na minha adolescência, foi quando eu fui apresentada. E aí depois eu descobri que existia assim um histórico grande, porque o meu avô, que eu não conheci por parte de pai, sempre foi espírita, né? E existe inclusive no interior, onde ele nasceu e morou, um centro espírita no qual ele é um dos mentores, né? E depois eu fui estudando mais e descobrindo mais o que a família nunca tinha me apresentado, na verdade, né? Como doutrina. Não como religião, mas sim como doutrina. E me trouxe um conforto muito grande, principalmente porque não foi despertado através da dor. Foi despertado através da curiosidade de obter respostas. E isso foi muito bacana. Então, assim, historicamente, eu comecei a estudar o Espiritismo aos 16 anos. E encontrei respostas, né, que me dão conforto, me dão força, né, que serve como estrutura, serve como ferramenta para eu caminhar de uma maneira, digamos, mais leve e aceitar as coisas que a gente não pode mudar, de fato, digamos, alimentar aquela coisa da resiliência para algumas Uhum. situações, né? E entender que, independente da religião, a fé, ela lhe dá mais estrutura. Então, não que uma pessoa que não tenha fé, ela não vai ser bem estruturada. De repente, ela até muito mais. Mas para os vacilos, né, é, da vida, nada melhor do que ter fé. Então, nos momentos difíceis, a fé lhe ajuda porque a fé é uma verdade, né, irrefutável. É uma hipótese onde sempre vai ser verdadeiro. Você não vai testar a hipótese como a gente testa. Eu acho que deu uma travada aqui na conexão. Simone, tá conseguindo me ouvir? Pronto, mas voltou, tá tranquilo. Sim. Vamos ver aqui se ela consegue reconectar. Agora consegue me ouvir?
Simone, consegue me ouvir? Me escuta? Eu te escuto agora. Simone, talvez se você mudar a conexão, se você tiver no Wi-Fi e quiser migrar para o 3G, geralmente, principalmente nesse tempo de chuva e vento, às vezes dá essa falha. Tá conseguindo ouvir agora? Eu agora estou conseguindo. Então pronto, vamos continuar. Tá me Você estava escutando exatamente também? falando sobre a. Pronto, tá perfeito. Você estava falando Então tá, sobre a então sua sobre. fé e a verdade da sua fé. Pois é, então a fé para mim é um instrumento que eu procuro alimentar e que me conforta. Me conforta muito. É um facilitador incrível. É, mesmo que eu não tenha como provar, como na ciência, né, provar minha hipótese, eu acredito nessa hipótese, ela sempre vai ser verdadeira e ela funciona muito bem para mim. Né? Como funciona para inúmeras pessoas, independente da doutrina ou religião que ela siga. Então, é aquela coisa do andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Eu sou bem dessa pegada. E de fato, fez diferença muito grande na minha vida ter escolhido a doutrina, né, para alimentar a minha fé. Me conforta bastante. E nessa, aproveitando o gancho dessa sua fala, você disse que sua formação é católica e que a fé espírita te deu maior conforto. Essas verdades que a fé lhe traz ou lhe conforta, você não encontrava em outras formas ou dedicação à religião, ou a como ela era te oferecida? Na verdade, era porque existe uma explicação que chega até a metade, não é? E quando você questiona, principalmente quando na infância, você pergunta algo sobre vida após morte, fica muito confuso e fica muito longe da realidade de ser, né? Então, se você escuta ou se você vê, principalmente quando é criança, é porque é fantasia da sua cabeça. É algo assim. Quando você já está adolescente, você pode estar, na verdade, apertando um gatilho aí de uma esquizofrenia, de algo mais. Então, e aí, e aí você fica, pô, eu sou louca, né? E como eu, existem outros loucos, né? Que não conseguem, de fato, ter uma explicação que seja racional, afinal de contas, nunca a doutrina espírita esteve afastada, digamos, da ciência, né? Até porque foram, na verdade, pesquisadores, né? Pessoas cultas que buscaram, através de modelos, inclusive, de hipóteses e de testes, né? As comunicações. E no caso do catolicismo, eu digo que a minha fé tem base católica, sim. Tenho, acredito, eu sou devota de Nossa Senhora. Eu realmente tenho muita fé em Nossa Senhora. Mas isso não me faz, digamos, eu não deixei de ser católica. Eu fui educada no catolicismo, eu fui batizada, né? Mas existem dogmas, existem regras que eu não concordo, e quando eu coloco essa problemática à frente, as respostas não me satisfazem. Entendi. Mas, de forma nenhuma, eu penso que qualquer que seja a sua religião, isso vai fazer com que a sua fé seja maior ou menor. Eu acho que você tem que se identificar. E no caso da doutrina espírita, eu me identifiquei com as coisas que aconteciam comigo, me identifiquei com a leitura, né? Com as pesquisas, com os trabalhos nos centros espíritas que eu tive a oportunidade de participar, dos passes, onde é energia, onde é física quântica, onde você está trabalhando energia, não é nada afastado do que é, digamos que não é irreal, não é essa coisa eu acredito porque eu acredito e pronto. Não, é porque, assim, há formas de você justificar o porquê você está acreditando.
E por isso, né, eu digo que a minha base de fato é católica, não me, por exemplo, eu não vou assistir uma missa. Assisto, assisto e respeito todos os rituais, mas atualmente eu alimento minha fé através da doutrina, entende? Então, Entendo. é através da doutrina que eu pratico e alimento a minha fé, porque me conforta mais. Entendi. Inclusive, eu conjugo, eu acho que até faltou essa apresentação minha no início. Eu também sou de formação católica, minha família é católica, eu fui criada em um local totalmente católico, só que eu costumo dizer, até parafraseando o editor daqui do site, que eu sou baiana, né? Eu fui criada no Pelourinho, então não tem como não usufruir um pouco de todas as religiões que a nossa cultura nos permite, né? Isso. E de viver esse eterno sincretismo, que eu acho que só é benéfico na maioria dos pontos, e nenhum, como a gente até vem conversando, inclusive nas outras lives, os extremos eles não são saudáveis, principalmente em De tempos de forma alguma. pandemia, né? Queria saber exatamente isso. Eu acho que mais do que nunca estamos precisando dessa fé, como você trouxe para a gente, uma fé que nos possa trazer verdades ou pelo menos diminuir as nossas dúvidas. E o que é que a religião espírita tem para trazer para a gente quanto a esse tempo tão temeroso de pandemia que a gente está vivendo? Existe uma frase, né, na doutrina espírita que eu sempre ficava me questionando muito, que dizia assim: o nosso planeta é um planeta de prova e expiação. E eu ficava muito chateada com essa frase, porque eu dizia: nossa, Deus nos criou para sermos felizes, não é? Por que eu tenho que entender que eu estou aqui para passar por provas e expiações? Não necessariamente o que a gente tem como felicidade é de fato a felicidade. E todo dia é um dia de prova, porque todo dia é um desafio. Você viver um desafio. Você dorme, não sabe se vai acordar. Acordou, gente, ó, venci a prova de 24 horas. Ok. Então, a partir do momento que nós passamos a viver a situação do isolamento, que veio de fato a pandemia, que a gente observou que isso era no planeta, não é no nosso país, é no planeta, né? Que as pessoas tinham que modificar mesmo, e tinham que aceitar, e tinham que ser resilientes, e tinham que buscar, né? Muitas vezes na fé, forças para suportar tamanho desafio. E aí, pela primeira vez, eu aceitei a frase, né, que nós estamos de fato num planeta de provas e expiações. Para que maior prova do que você ter no seio da sua família, ou até um ente querido, um amigo, né, que teve é, a Covid, né, 19, que realmente doença internou e para que maior Por favor, de novo. né, que isso. Então, eu vejo que a gente está num período de prova, e aí eu concordo com a doutrina, mas que é uma prova de grande oportunidade. Você acha que o ser humano vai Oportunidade sair melhor? já está saindo. A gente tem que ser realista e esperançoso em relação a isso. Nós temos eu acho que uma veia natural de achar que sempre o pior vai acontecer e focar naquelas pessoas que não estão demonstrando mudança. Mas tem muita gente mudando. E se você pensar em você e fizer uma reflexão, você vai ver que você mudou. Você vai ver que alguns pontos de sua vida e alguns conceitos e alguns princípios, né, decaíram por terra. Por outro lado, Por outro lado, você consegue também visualizar o que é mais importante. Porque observe agora, todo mundo sabe que é muito importante conviver, compartilhar.
Estamos tendo vários problemas, inclusive em âmbito domiciliar, exatamente porque as pessoas não conviviam antes, né? Isso. A gente está Olha, vendo conflitos de casal, oportunidade. né? Sim, estamos vendo, já existia. Esses conflitos, eles existiam. É óbvio que agora, na presença, é uma oportunidade de ou aparar essa aresta ou de você tomar um outro rumo. Porque também existe um posicionamento, talvez por medo, talvez por comodismo, né, de permanecer em uma determinada situação. E agora, as pessoas que estão passando por isso podem, por exemplo, ter coragem para pedir ajuda, né? Ter o apoio. E existe redes de apoio para essas situações. Então, se a gente buscar, por exemplo, eu não conheço ninguém que está passando por essa situação, mas eu sei que muitas pessoas estão passando. Mas se você passar hoje na rua, você vai ver vários outdoors com vários telefones para denúncia, disque denúncia, né, de violência doméstica. Tem coisas terríveis, seja contra a mulher, seja contra a criança, né? Muitos abusos. Porém, tudo isso já existia. Agora apenas ficou mais exacerbado, mas é uma oportunidade de mudança, ou de buscar ajuda, ou de perder aquele medo, ou de tomar uma atitude diferenciada. Então, a oportunidade também de tantas mães que resolveram ser mães, mas delegaram as funções de educação, colocando seus filhos nas creches em horário integral, porque era muito importante trabalhar, era muito importante ganhar muito dinheiro, e não era tão prioritário acompanhar o crescimento, né, do seu filho, por exemplo. Não é que as mães têm que deixar de trabalhar, elas têm que trabalhar sim, mas elas também têm o direito de acompanhar, e essa criança também tem o direito de ter em sua companhia a mãe. A nossa amiga falou, né? Poxa, eu gostei porque eu consegui desfraldar meu filho. Eu consegui tirar um determinado hábito. Eu consegui ver, né? Falar, andar, desenvolver momentos que estavam sendo perdidos. Então, tem mães que estavam tão despreparadas de cumprir o papel de mãe que quase que enlouqueceram, né? Quando não já estão enlouquecidas com seus próprios filhos, que em algum momento da vida foi o que mais quis. Às vezes fez até um tratamento, né, para engravidar. E agora tem o momento de acompanhar esse filho. É óbvio E que é um grande desafio, é, mas não deixa de ser uma oportunidade. Então, para a doutrina, é oportunidade sim. Não é porque é difícil que não é oportunidade. E o difícil é relativo, porque o que é difícil para mim pode não ser difícil para você. Então eu digo que é mais confortável pensar em ao invés de fácil e difícil, que é desafiador. E cada um, né, tem o seu tempo de alcançar o objetivo dessa situação. E você acha que, em confronto a essas pessoas que você está observando em melhora, né? Também temos aquelas outras que parece que estão evidenciando um egocentrismo, né? Um egoísmo ao extremo quando não respeitam as recomendações, quando simplesmente fazem descaso até do próprio risco de passar por um ente querido ou da própria morte desse ente querido, eventualmente. Nesse caso, essas pessoas aí, você acha que é o livre-arbítrio mesmo, ou é algo muito maior do que isso, inclusive pensando em suas vidas anteriores e o que elas vão pagar para passar para, eventualmente, após essas decisões? Vamos pensar da seguinte forma: essas pessoas, né, são tão filhas de Deus quanto nós que dizemos que somos um pouco melhores, ok? São pessoas que estão no mesmo planeta, cumprindo as mesmas provas e expiações que nós. Nós não sabemos de fato, nós temos apagado da memória o que de fato estamos fazendo aqui. É óbvio que há diversos fatores que podem desviar
esse ser humano, essa alma, né? Que está aqui buscando, resgatando algo e, infelizmente, a vida não proporcionou, ou o livre-arbítrio deixou ele se transformar num indivíduo egocêntrico, não é? Ignorante. Talvez falte também educação, né? Se ele não teve educação. Só que isso é muito relativo, porque a gente vê pessoas que não tiveram pais violentos e conseguiram e tem em sua essência, né, um resquício do que veio fazer aqui, quer fazer diferente, quando tem outros que repetem. Mas se a gente pensar que todos são filhos de Deus, e Deus é onipresente, é bondoso, né? Eles simplesmente estão perdendo a oportunidade. Então, eles terão que novamente retornar para cumprir as suas provas e expiações. Só vai dar mais trabalho, talvez, a espiritualidade. Porém, a forma que a gente enxerga é que essas pessoas vão ter que pagar. E, de repente, o pagar que a gente pensa que é correto, que a gente julga, né, que é correto, não é o pagamento que Deus cobra, né? Na É um verdade, castigo a Deus dá... pandemia? Vale a pena até talvez vincular não, essa sua resposta. não é um castigo. Não é um castigo, é uma oportunidade. Essa situação. Observe, quando a gente é, vê essas pessoas, né, cometerem atrocidades, e sejam elas pessoas do nosso convívio comum, sejam líderes, né, líderes políticos, fazerem atrocidades, a gente alimenta essa atrocidade com a nossa raiva, com esse sentimento de, meu Deus, que absurdo. É como se a gente desse força Entendi. a esses seres, porque essa energia é transformada de tal forma que é alcançada de forma positiva para essas pessoas que a gente julga, né, que são pessoas imprestáveis. Mas, pelo que a gente estuda e que busca da bondade divina, essas pessoas são nossos irmãos. O que a gente faz é o quê? Se elas não querem seguir o mesmo caminho, a gente se afasta. E por isso existem, digamos, comunidades, coletivos que pensam de forma semelhante e andam juntos. O que a gente tem que desfocar é essa comunidade que não cabe caminhar conosco e caminhar e deixar que não cabe a gente julgar, não cabe a gente esperar o castigo, né, para eles. Deixa estar, porque a vida é de prova. E a prova dele vai chegar, com certeza. Se não nessa encarnação, em outras. Não, sendo bem contextualizando, é difícil, né? Pensar nisso tudo, principalmente quando a gente sofre. Eu acho que o brasileiro hoje sofre por diversos cenários. A pandemia é um deles, né? E como você falou, uma das opções seria se afastar, já que a gente não consegue abraçar essa pessoa. Só que quando essa pessoa muitas vezes mexe com a nossa rotina, com a nossa política, com as nossas diretrizes, é difícil, por mais que a gente se afaste, mas também desejar às vezes o bem, né? Transcender a esse ponto, e principalmente em tempos tão sombrios, é muito complicado, né? A gente não precisa ser hipócrita, né? E se sentir evoluída, Perfeito. achar que a gente não está nem aí para eles. Está sim. Mas o fato é que a gente alimenta isso com essa nossa energia, porque essa energia da gente de raiva, né, de rancor, de vontade de vingança, é uma energia que se transforma de maneira positiva para eles. O caso é que a gente ainda não aprendeu, mas a gente está no caminho de aprendizado. Não precisa se cobrar por isso, né? De forma alguma. Às vezes a gente diz assim, ai meu Deus, me perdoe, mas por que não morre, né? Tá me Oi, ouvindo? tá me ouvindo? Deu uma travada Eu aqui, mas eu acho que tô agora sim. tá tranquilo. Perfeito. Ok.
Então, assim, há um propósito que talvez a nossa incapacidade, né, de acordo com nossa evolução, não permita compreender no momento. O porquê disso. Várias vezes durante a pandemia eu me perguntava qual o propósito de eu estar numa situação mais confortável que outras pessoas. Qual é o propósito? O que é que eu tenho que fazer para ajudar? E aí você começa a se sentir impotente, porque você diz: nossa, eu tenho espaço, eu posso trabalhar, eu tenho comida, eu tenho família, não tem ninguém doente ao meu redor da minha família, mas o resto do mundo está doente. E você começa a ficar angustiado com essa situação. E aí você pensa, o que é que eu posso fazer? E aí a doutrina diz, você pode fazer sim. Você pode pelo menos uma vez ao dia vibrar em prol do seu planeta. Orar, né? Então você pode orar. Um momento no dia. Você pode fazer isso. E essa sua energia que você não consegue visualizar, ela vai sim ter um reflexo positivo. E por isso surgiram muitos grupos de oração em todas as religiões que passaram a vibrar em determinado horário do dia ou da noite para a saúde do planeta. Então, como é simples, é algo que não se compra, não é material, não requer nenhum esforço, né? Não requer um local especial. Você pode estar na hora de dormir, você pode fazer isso, ou na hora que você acordou, né? Ou na hora que você está se deslocando para algum lugar. Sua mente é capaz de vibrar a favor da saúde do planeta, a favor da saúde das pessoas. E, por ser simples, acaba que as pessoas não aderem muito a isso, porque fomos acostumados a um toma lá da cá, a uma troca, né, a tudo muito material, e não conseguimos valorizar, por exemplo, a força de uma oração, a força de um pensamento. Por isso, eu realmente afirmo que não estamos sendo castigados, não. Estamos, né, a oportunidade de fazer essa reflexão, de fazer uma reforma íntima, de perguntar, nossa, o que que eu preciso mudar? Quais são minhas fragilidades? O que que eu posso fazer diferente? Conhecimento. Eu não consigo fazer por outrem, pelo menos que eu consiga fazer por mim. E essa reforma íntima, ela requer tempo. Aí a gente diz, ai meu Deus, são mais de 100 dias. O que são 100 dias? E aí você começa a buscar, em 100 dias, o que é que eu consegui modificar em mim? Poxa, eu consegui modificar algumas coisas, mas não foram muitas. Por exemplo, eu não tinha hábito de fazer atividade física. Em 100 e poucos dias, eu fiz atividade física quantas vezes? Aí cai a ficha. Nossa, fiz duas, três? Nossa, então por que que eu tô cobrando do outro uma mudança tão rápida e tão profunda? Não é assim uma coisa simples, que depende apenas de mim, eu não consegui modificar. Entendi. E aí você vai, digamos, aceitando de uma maneira mais leve. Isso não quer dizer que você, durante todo esse momento e durante todo esse período, não sinta angústia, né? Não sinta que falta algo, porque falta o nosso contato, nós somos seres sociáveis. Nós precisamos do abraço, nós precisamos do carinho, nós precisamos das aglomerações e das balbúrdias. Nós necessitamos, não é verdade, disso, porque isso faz parte do ser humano. Então, a angústia é exatamente para permitir a transformação. São esses sentimentos que permitem a transformação. Mas isso não quer dizer que você vai sair 100% dessa. Mas você subiu alguns degraus. E é isso que importa. Isso que importa. Subir alguns degraus e aprender, principalmente, a viver um dia de cada vez. Isso deixou de ser frase feita. Isso é o nosso dia a dia. A gente vive um dia de cada vez. Não adianta programar absolutamente nada. Se você programar para amanhã algo, com certeza amanhã vai acontecer.
algo inesperado que vai mudar toda a sua programação. Isso é muito engraçado, é muito engraçado. Eu voltei ao trabalho, né, presencial, e isso é muito cômico. Às vezes eu fico rindo, às vezes eu desço, vou assim na rua e olho a rua e digo, eu não acredito. Aí o pessoal diz, e aí, doutora, já vai? Aí eu vou. Eu não sei se eu volto. Se eu voltar até amanhã, né? Terminei meu dia. E aí a gente vai brincando. Mas é, não é algo relativo, não. É tipo, nossa, é um novo, muito novo, muito novo. É E não tudo. estamos, não temos que nos cobrar, estarmos prontos, né, prontos para tudo. Tipo, a gente tem que estar de mente aberta para aprender e aceitar. Oh, não deu, não deu. Já aconteceu de tudo depois que eu voltei a trabalhar presencial, né? E eu ainda não tô, tipo, adaptada. Não, ainda tô sofrendo bastante com isso. Mas é o meu momento de aprendizado, né? É um Nesse, momento. acho que para todos, né? Mas nesse sentido de vibração, como você mencionou, eu acho importante. Você não acha também que muitas pessoas estão se modificando e vibrando até mais positivamente também pelo medo da morte? Na verdade, todo mundo tem medo de morrer, né? Tem até música que diz isso, que a vida pode ser ruim como for, mas todo mundo quer viver. Pode ser um horror, mas todo mundo quer viver. O medo faz parte do ser humano, mas a situação de risco permite que você trabalhe também o medo. As pessoas não estão, na verdade, se modificando por causa do medo. As pessoas estão experimentando um medo e o medo vai permitir que elas se modifiquem. Então, elas vão aprender com o medo. Entende? O sentimento de medo é transformador. Ele não vai bloquear porque as coisas continuam acontecendo e acontecendo numa velocidade muito rápida. Eu não sei se é impressão minha, mas parece que, apesar de estarmos tanto tempo distantes, parece que tem passado muito rápido. O dia voa, tipo, muito rápido acabou o dia. E os meses vão virando. E, tipo, para a semana já acabou julho, já vai começar agosto. Entende? Então, Entendo. tudo muito. Uma velocidade, parece que o planeta gira mais rápido. Talvez porque essas transformações nos façam visualizar o tempo de uma maneira diferente. Afinal de contas, o tempo é relativo, não é? A física já dizia isso. E agora a nossa percepção já é outra em relação ao tempo. Porque agora a gente não vive nossa vida programando o próximo final de semana, o próximo ano, né? A próxima viagem, o próximo carnaval. A gente programa terminar o dia Perfeito. e ficar feliz de começar o outro, principalmente se a gente tiver com saúde. Então os valores são outros, não é verdade? A gente deixou de viver o futuro. Todo mundo vivia o futuro. E esquecia de priorizar pequenas coisas do nosso presente. Verdade, bem verdade. Eu acho que talvez seja uma das maiores lições que vão ficar para a gente, né? Nesse Sim. sentido, ainda aproveitando o gancho de morte. Queria que você trouxesse um pouquinho da mensagem, porque uma das coisas também que alarmam muito é exatamente essa sensação aguda da morte de algumas pessoas pelo Covid e também das famílias de não poderem enterrar da forma mais tradicional seus entes queridos. O que é que a doutrina talvez traga um pouco de conforto, né, perante a tudo isso? E se essa alma que desencarnou de uma forma muitas vezes tão repentina ou sem talvez uma despedida, como é que ela se sente, como é que reverbera isso para ela? Para a doutrina espírita, há uma grande verdade, que da mesma forma que você tem essa sua família física, né? Você tem no plano espiritual espíritos que estão trabalhando e que receberão essas pessoas. Para a doutrina, as pessoas, quando reencarnam, apagam da sua memória todo o seu planejamento para esta encarnação, porque ela tem o livre-arbítrio, então é apagado. Porém, quando desencarnam, elas conseguem, é como se
ativasse, né, essa área da mente, e elas sabiam que elas iriam desencarnar numa situação dessa. Logo, existe toda uma preparação espiritual para que recepcione essas pessoas quando elas desencarnam. Porque elas estão fazendo parte, inclusive, de um plano, né, espiritual, que foi, na verdade, uma colheita nossa, porque se não chegássemos a esse ponto, nada disso teria acontecido, né? Porque não é o plano espiritual que determina que vai ter uma pandemia, que vai ter uma guerra. Somos nós que plantamos isso e isso, né, reverbera de uma forma negativa. Mas se a gente observar todos os desastres ambientais, não foi o plano espiritual que criou isso. Fomos nós que criamos isso. Só que aí é mais fácil a gente botar a culpa lá. Eu vou te interromper até por uma fala que eu achei muito simbólica, hoje estudando um pouquinho, que a doutrina espírita fala que não existe doença, existem doentes. Exatamente porque o meio que a gente vive não é a doença. A gente que, por ter uma energia ou desencadear ações incorretas, que desperta a doença, e eu achei isso muito pertinente quando a gente faz essa metáfora, né? Extrapola essa metáfora para todas as nossas questões ambientais e de convívio humano. Pois é, tanto que diz que a fé cura, a mente cura, não é? E as doenças, na verdade, né, as enfermidades que o nosso corpo acaba exacerbando e levando à busca, né, da própria medicina tradicional, vem de um acúmulo de atitudes que nós tomamos. Principalmente quando elas estão relacionadas ao estresse, estão relacionadas a, digamos, a gente não respeitar os limites do nosso corpo, das nossas necessidades, né? Porque a gente tem um livre-arbítrio, para quê eu vou frear algo que eu posso, não é? Eu não vou ser castigada por isso, mas eu vou sim, eu vou trazer um acúmulo, né, de situações negativas para este corpo físico que, na verdade, foi dado para a gente, que a gente deve cuidar, que a gente, de fato, deve ter todo cuidado para que, durante essa nossa passagem, ele nos permita fazer o melhor. É óbvio que aí vem várias situações e questionamentos. Ai, quem sofreu um acidente? Ai, quem tomou um tiro? Ai, quem perdeu uma perna? Para tudo dentro da doutrina, há sim uma explicação. Mas não é aquela coisa de você colocar a responsabilidade da situação que estamos vivendo num plano espiritual, mas que este plano espiritual está trabalhando em favor e recebendo todas essas pessoas que estão desencarnando, estão sim, eles são muitos. E quem não fez nada, Simone, que muitas vezes tem a sua vida normal, né? Uma vida dentro do socialmente correto, né? Ama a todos, faz suas orações, vive em paz com a comunidade, e que nesse momento se vê em um leito de hospital, isolado, sem notícias da família, em sofrimento. Se a gente pensa que é uma questão de fazer e talvez reverberar sobre essa vibração, por que essas pessoas também são... A gente está falando agora só no Brasil de mais de 80 mil. Temos pessoas, obviamente, boas e com condutas corretas e incorretas, mas tem pessoas que muitas vezes não entendem o porquê que estão sofrendo aquilo. O que você teria para dizer? Vamos partir do princípio que todos estamos aqui para provas e expiações. Então não somos tão bons assim, não é verdade? Existe algo que vem de outras vidas, já que a gente está falando de doutrina espírita, que serve como um momento de aparar de aprendizado para algo que você trouxe, né? Para fazer digamos, esse crescimento, essa modificação, e desencarnar e talvez não ter que retornar a uma nova situação. Isso não quer dizer que existem pessoas boas, existem pessoas ruins, existem pessoas que estão cumprindo suas provas e expiações, mesmo que não seja desta
encarnação de encarnações passadas. Afinal de contas, estamos aqui. Então, é porque a gente tem essa coisa de fulano é bom, fulano é ruim. De repente, fulano veio todo estruturado para ser aquele cara ou aquela mulher super, né, transformadora, que veio com o dom da palavra, que veio com o dom de mobilizar muitas pessoas. E por causa do livre-arbítrio, jogou fora toda uma programação. Isso não quer dizer que essa pessoa não veio cheia de boas intenções. Infelizmente, escorregou e não conseguiu cumprir. Enquanto outra, né, veio ainda com muito a parar, mas em função da vida que passou a levar, foi considerada pelas outras pessoas uma pessoa muito boa. E não escorregou. Porém, para completar a sua passagem, vai passar por situações que às vezes não é para aprendizado dela, e sim para aprendizado das pessoas que vivem ao redor dela. Porque ela pode ser uma santa, ok? E o sofrimento para ela não vai ser sentido da forma que vai ser sentido pelas outras pessoas. Porque quem sofre mais é quem perde. E nem sempre quem está num leito, né, de hospital, está perdendo, talvez esteja ganhando. Ganhando a oportunidade de completar, se não se recuperar, de completar a sua encarnação. Porém, os que ficam é que vão sofrer. Vão sofrer com a perda, porque nós não estamos preparados para a perda. E é mentira dizer que a pessoa, né, tem essa capacidade. Tá falhando um pouquinho. Sim. Voltou? Voltou, Aninha? Tá falhando um pouquinho. Agora, voltou. Agora? Pronto, então é isso. Agora É sim. basicamente isso. É a gente parar de pensar que existem pessoas boas e pessoas mais em cima de leitos de hospitais entubadas. Existem pessoas. E cada qual com o seu aprendizado próprio ou aprendizado para os seus familiares. Ok? E aí você vê que não é uma injustiça divina. Tipo, Nenhum castigo. nenhum castigo. Não é um castigo. Agora mesmo eu estou vendo que tem bastante gente aqui que está contribuindo, falando, né, comentando sobre a live e dentre todos os fenômenos da pandemia, um deles é exatamente a transformação das religiões e dos próprios cultos religiosos por essa necessidade de não aglomeração e de distanciamento. O que a doutrina espírita tem feito para tentar se acomodar a esse novo contexto sem que seus fiéis, talvez, seus seguidores não percam a necessidade, aquela fé ou aquela força que seriam os encontros rotineiros? Bem, a mesma coisa que as outras religiões estão fazendo, né? Utilizando também todas as mídias sociais e fazendo o que sempre fez, que é o evangelho no lar. Então, todo espírita faz o evangelho no lar, e quando ele faz o evangelho no lar, ele está vibrando pelo local que ele comumente frequenta, pelas pessoas que encarnadas, pelas pessoas desencarnadas, pelos anjos da guarda, pelo como quiser chamar, né? Por todos os espíritos de luz que naquele momento pode compartilhar essa energia que está sendo emanada. Então, não necessariamente você tem que estar num espaço físico aglomerado. É bom, é ótimo. Mas não necessariamente. Observe que a maioria dos centros espíritas, eles fazem doutrinárias, onde vão falar sobre a doutrina, alguns palestrantes vão trocar experiências, né, com aquela comunidade, mas eles também fazem tratamentos de doenças. E geralmente doenças
que são doenças do espírito, né? São pessoas depressivas, são pessoas, às vezes, que se sentem perseguidas, são pessoas que trazem muita dor por algumas perdas e tenta buscar na doutrina, né, algo que amenize isso. Então, essas pessoas agora estão tendo a oportunidade de curar as suas mazelas também. À distância. À distância, usar o seu poder, né? O seu poder da mente, né? E curar algumas mazelas. Não utilizar os espaços como muletas. Mas é óbvio que é bom estar junto e que isso vai voltar. Aos poucos, mas vai voltar. O fato é que as pessoas vão voltar diferente e não vão mais ver esses lugares como muletas, e sim como locais de compartilhar mais amor, Eu acho que para né? todos, para vários setores, na verdade, né, sociais, isso vai ser muito significativo. Para tudo, inclusive para a educação, não é? Você vai conseguir despertar. E aí eu Diga, até minha. vou até fechar nessa última pergunta para você, depois eu vou abrir aqui os comentários. Eu queria saber e ter essa oportunidade de falar ao mesmo tempo com uma imunologista e com uma espírita. E que estamos em um tempo de pandemia. E eu sei que a doutrina espírita ela se debruça muito que a ciência tenta resolver os problemas da matéria, enquanto a nossa fé vai nutrir, né, e tentar melhorar a nossa alma. Mas a gente sabe que entre uma dor física, muitas vezes, existe uma reverberação mental. E aí, nesse confronto entre ciência e fé espírita, como é que fica Simone nesse momento onde, ao mesmo tempo que fala que a pessoa pode pensar no bem, melhorar, mas está pensando lá que o conversor de angiotensina, ao ser ligado... Me conta aí, como é que você acha? Não, eu não tenho problemas com a ciência e a fé. Como eu lhe disse, todas as duas trabalham com hipóteses, ok? A ciência trabalha com hipóteses, só que ela vai, né, provar se essa hipótese é nula ou se ela é verdadeira. Não é por aí que a gente faz na Sim, pesquisa? No caso da fé, eu já sei que é verdadeira. Eu não preciso provar você não tem nada. dúvidas. Eu não tenho dúvida, ok? E aí, diante dessa situação, como imunologista, dentro da minha vida de pesquisa, eu nunca deixei de ter fé. E você, como pesquisadora, com certeza vai lembrar de algum momento que você estava ou no microscópio ou fazendo uma análise e você já tinha feito isso durante 5 dias e de repente um dia surge algo, surge uma imagem, surge uma descoberta que você vira e faz assim: oh meu Deus! Não acredito! Você não acredita em algo que você descobriu. Já começa daí a sua loucura, né? E aí você vê que em momento nenhum a fé se desvinculou da ciência. E se a gente tem o dom, né? Se Deus deu o dom da descoberta, da busca, da pesquisa, é porque ela está realmente linkada à fé. Então, assim, e os pesquisadores que são totalmente céticos e não têm fé, massa, eu acho até que eles são mais evoluídos, porque eles não precisam dessa ferramenta. Mas eu trabalho muito bem com essa ferramenta da fé. Tantas vezes eu cheguei na mesa, na bancada, e disse: eu vou me concentrar, eu vou pedir muito a Deus que dê certo. Você faz não sei quantas imunocitoquímicas e não dá nada. E aí, naquele dia que você vai com toda a fé, aquilo resulta em algo positivo, em algo bonito. Eu tenho certeza que muitos pesquisadores vão relembrar, né, de situações da pesquisa que vocês dizem assim: nossa, isso daí foi Deus. Foi Deus que me mostrou isso, deu certo. Porque você já tinha feito tudo de acordo com sua metodologia e não funcionava. E de Como também repente, tem horas que a gente fala que, nossa, Deus abandonou a gente, né? na verdade, eu falava assim: gente, tem algum espírito aqui me atrapalhando, gente. Tem alguém brincando comigo. Pois Não é é, possível. exatamente. Mas tem a energia que você leva para o seu trabalho, entende? Então, quando você já vai com energia que não é positiva, é óbvio que as coisas vão dar errado.
Então você tem que realmente trabalhar muito esse seu poder que a gente tem quase que apagado. Então, eu acredito que a humanidade, né, teve os líderes, né, conseguiram colocar na mente das pessoas que elas não têm o poder necessário de transformar quando elas têm. E a partir do momento que ela descobre que tem esse poder, tudo fica diferente. Não é que fica mais fácil, é que você consegue acreditar em si próprio. E aí as coisas passam a ter um outro cenário, digamos assim. Engrandecedor sempre, né? Conversar com você sempre é assim. E pelo visto todo mundo acha bem parecido, porque o que não falta aqui nos comentários são vários elogios e, na verdade, pessoas concordando totalmente com a sua fala, e sei pessoas, inclusive, que não são necessariamente espíritas, porque a gente tem um público diverso aqui, mas pessoas sim que concordam com a fala de que a energia é importante nesse momento tão desafiador que a gente está vivendo, né? Lívio mesmo está comentando aqui a chance de muitos aprendizados com essa pandemia para que a gente possa refletir. Os que ficarem terão a chance de reconhecer de fato quem são de verdade. Isso. E aí sim, aí a gente tem o poder de transformar, né? Eu acho que é uma oportunidade assim ímpar. E viver isso é quase. Chega a ser doloroso falar que é um presente, mas é um presente sim. Para Você quem sabe participar, ver como, né? sim, você participar de algo tão marcante, né? Que, por exemplo, das gerações que nós conhecemos, ninguém viveu isso, nem Sim, nossos pais, sim. né? Viveram isso. E você conseguir caminhar, conseguir, inclusive, inserir novas práticas, como agora, por exemplo, né? Ai, vamos fazer uma live. E vamos lá, rapidinho. E a tecnologia, que é algo criado pelo ser humano, não é? Que Deus nos permitiu ter toda essa capacidade tecnológica para facilitar a comunicação. E se você observar, há muito tempo já se dizia, é como se tudo fosse acelerado. A gente sabia que o ensino seria à distância. A gente sabia lá nos Jetsons que já falava pela televisão, não sei o quê, né? Pois é. Então, Carros já sabia, só voadores. que isso ia demorar muito. Só que aconteceu de forma muito acelerada, o que levaria 10 anos, né? Trabalhar em home office. Daqui uns 10 anos, todo mundo ia trabalhar em home office. Quem desempenha funções, principalmente administrativas e de educação. E, de repente, em meses, você teve que viver aquilo. Uma ferramenta que ainda é um pouco frágil, né? Você teve que dar seus pulos e conseguiu. E isso é um grande avanço. A gente conquistou muita coisa. E eu, de fato, tenho muito orgulho de todo mundo que conseguiu, né, ultrapassar essas barreiras. E aí a gente vê que não é uma possível mudança. Já aconteceu a mudança. Já Eu aconteceu. acho que é, como você está falando, apesar de toda dificuldade, é um momento de fé e de otimismo. Sim. Eu acho que você tem que ser. Otimista é quase. É muito lúdico, né? Eu fico ainda com Ariano Suassuna, com o. Ele dizia: Eu não sou otimista. Ele dizia, né? Que não era otimista nem era pessimista, mas que ele era um realista esperançoso. E é essa esperança que a gente tem que ter. Perfeito. Marzipa Festas comentou aqui: essa pandemia foi uma chance para olharmos para dentro de nós mesmo, para nós mesmos e para o próximo. Eu acho que também foi uma das suas falas logo lá no início que eu acho muito pertinente, né? Além disso, uma resenha aqui básica da galera que falou que não quer morrer e concorda plenamente com você. Na sua fala sobre por mais ruim que seja a vida, nenhum de nós, né, quer perdê-la. De fato. Ah, Gonzaguinha estava isso.
Mas e também para complementar aqui, o planeta Terra está se transformando em um mundo melhor. Você acredita que vai continuar ou vamos voltar ao ser o que éramos? E eu vou complementar essa pergunta. Você acredita que a espécie humana, em tão pouco tempo, vai se adaptar às mudanças? Nós já estamos nos adaptando, né? O que a gente não pode esperar é tipo uma mega evolução e vai estar todo mundo